Contraponto de novo, trazendo para vocês, telespectadores, notícias da nossa querida capital da República. Vamos lá. E é importante que a população também saiba que o juiz é, antes de tudo, um homem, um ser humano. Nós somos casados há quase 28 anos. Quando eu era adolescente, e ainda hoje eu tenho como hobby estudar filosofia. Estamos com o ilustre ministro do Supremo Tribunal Federal, Henrique Ricardo Lewandowski, paulista por criação e carioca por nascimento, um dos ministros mais elegantes da Corte Maior de Justiça do nosso país. É uma honra tê-lo aqui, ministro. Para mim que é uma honra e um prazer poder participar do seu programa, que é tão assistido pela comunidade jurídica. Muito bem, ministro. Eu ouvi de muitos advogados o relato de que o senhor reintroduziu no Supremo Tribunal uma cordialidade que andava esquecida. É o cumprimento que, ao votar, o senhor costuma dirigir ao advogado que sustentou oralmente. Bom, a verdade é que o Supremo Tribunal Federal é uma corte onde reina a cortesia de um modo geral. Mas, de fato, eu trouxe de São Paulo, do Tribunal de Justiça do meu estado, esse hábito, esse costume de cumprimentar o advogado após a sustentação oral. Eu acho que é uma praxe elegante e que deve ser mantida. Vamos ao direito. O senhor, em princípio, não tinha simpatia pela súmula vinculante, mas depois, diante do turbilhão de processos, o senhor cedeu aos seus encantos. Nós poderíamos entender a súmula vinculante como um mal necessário? Eu acho que sim. Quer dizer, a súmula vinculante tem que ser combinada com a repercussão geral. Eu, de fato, me manifestei contra a súmula vinculante em várias ocasiões, até por escrito, porque eu achava, e ainda acho, num certo sentido, que isso engessa um pouquinho, não só a atividade judicante do juiz de primeira instância e dos tribunais inferiores, mas também a própria criatividade do advogado. Mas diante do grande número de processos que vamos julgar aqui, este ano nós vamos dar cerca de 14 mil decisões cada ministro. E realmente são decisões sobre direito de trabalho, direito criminal, direito comercial, direito constitucional, administrativo, enfim, é o direito como um todo. Então nós precisamos ter algum instrumento que estanque um pouquinho esse afluxo de processo. Mas esse é um dos instrumentos, é um mal necessário, tem que ser usado com parcimônia, juntamente com a repercussão geral. Ministro, mas o senhor também tinha uma certa resistência com relação à implementação do Conselho Nacional de Justiça. Todavia, acabou aceitando a inovação, da mesma forma. Seria outro mal necessário? Me manifestei contra também o CNJ, num primeiro momento, porque achei que havia problemas com o próprio federalismo. O Brasil é uma federação. Sim. E nós temos vários judiciários, não um único judiciário. Nós temos a Justiça Estadual, a Justiça Federal, a Justiça Militar, a Justiça, enfim, eleitoral. E eu não entendia como um órgão poderia, e pode efetivamente, presidir sobre esses judiciários, que são um verdadeiro arquipélago, né? Mas as primeiras decisões do CNJ foram muito positivas. Em primeiro lugar, a questão do nepotismo, realmente cerceou o nepotismo. Foi uma atitude extremamente positiva e vingou e encontrou uma ampla repercussão e receptividade no seio da coletividade brasileira. E outra questão importante também era o estabelecimento de um teto salarial. Para a magistratura, de um modo geral, eu acho que isso é um aspecto bastante positivo. Entretanto, eu temo, e tenho dito isto com toda clareza, que o CNJ deve ser um órgão para as questões macro. Sim. E não pode decidir no varejo. E também deve abster-se de legislar, de um lado, e também de judicar. Ele é um órgão fundamentalmente de planejamento, e para isso é que ele foi concebido, e um órgão, digamos assim, de correição quando todas as demais corregedorias falharam. Mudemos de assunto. O senhor declarou que São Paulo é um país. Hoje, naturalizado, entre aspas, no Supremo Tribunal Federal, diga lá, Brasília é o quê? Olha, eu acho que Brasília é um pouco o retrato do Brasil. É um cadinho onde se misturam as várias etnias, as várias culturas, as várias religiões. E quer queiramos, quer não, as coisas acontecem aqui em Brasília, pelo menos do ponto de vista político. As grandes decisões são tomadas aqui. São tomadas no Supremo Tribunal Federal, nos tribunais superiores, aqui no Palácio do Planalto e no Congresso Nacional. Quer dizer, então, realmente, Brasília hoje é o retrato do país.
Os pontos positivos, negativos, as mazelas e as virtudes se concentram todas em Brasília. Ministro Lewandowski, como conseguir mostrar à sociedade que judicializar política não significa politizar? Pois é, eu me lembro que no Tribunal de Justiça de São Paulo, e eu atuei muito tempo numa Câmara de Direito Público, nós procuramos evitar que as questões tipicamente políticas, que têm que ser resolvidas pelos políticos, fossem trazidas para o judiciário. Nós, num certo sentido, devolvíamos a bola para a origem, numa linguagem futebolística. Eu acho que nós temos que fazer isso também. As questões que têm que ser resolvidas no Congresso Nacional, questões de natureza partidária, ou disputas políticas internas, têm que ser resolvidas nos locais apropriados. O judiciário só pode entrar em última instância para decidir as questões. Mas agora eu vou um pouco além. Como demonstrar que também não se trata de politicar? Bom, eu acho que a história do Supremo Tribunal Federal tem demonstrado que ele tem atuado com bastante isenção, bastante isenção. E como o Supremo Tribunal Federal, pela própria forma de composição, de nomeação de seus integrantes, é bastante plural, ainda que haja, e os ministros não manifestam isto, ainda que haja uma preferência política ampla, no sentido amplo, essas preferências são neutralizadas num julgamento colegiado. Não há como impor uma determinada visão política num julgamento colegiado. São pessoais, né, ministro? São pessoais. São pessoais, elas não se manifestam, mas ainda que se manifestassem, elas não vingariam, porque há um certo equilíbrio. Sim, muito bem. O senhor já desabafou que os juízes cumprem jornada de trabalho insano, solitário e muitas vezes incompreendido. Conte para nós, ministro, como é isso? Olha, eu venho de uma experiência de 15 anos de magistratura. Fui juiz do Tribunal de Alçada Criminal em São Paulo, fui juiz do TJ, do Tribunal de Justiça, e lá trabalhávamos muito mesmo. Trabalhávamos sábado, domingo, as férias, e tínhamos 2 férias por ano, e agora não temos mais, eram utilizadas para colocar o serviço em dia. E aqui é a mesma coisa. Ainda ontem, por coincidência, vindo do aeroporto para cá, eu disse para o meu motorista, olha, acho que o povo não sabe o quanto nós trabalhamos. Nós trabalhamos realmente muito intensamente, porque nós temos que dar, este ano, nós vamos dar 14 mil decisões. Raramente nós saímos daqui antes das 10 horas da noite, porque nós recebemos advogados no intervalo das sessões, antes das sessões, depois das sessões, nós vamos despachar com os assessores depois das sessões, só conseguimos despachar a partir das 8 horas da noite, em geral. E depois é que vamos elaborar os votos, as decisões. Realmente é muito trabalho. E realmente o povo não sabe disso. E é bom que saiba, né, ministro? Seria interessante que soubesse. Era importante que os estudantes viessem mais aos tribunais, que o povo se aproximasse mais. A TV Justiça, e eu sei que esse programa vai passar na TV Justiça, não é? E as próprias transmissões dos julgamentos são muito positivas nesse sentido. Eu tenho a impressão que o povo sente que aqui se trabalha, que aqui se discute, ainda que muitas vezes as decisões não sejam do agrado, digamos assim, da maioria da população, ou de A, B ou C, o povo vê que as coisas são discutidas, são debatidas. Que existem as decisões. Que existem as decisões. Ministro, o senhor crê que donos de TVs possam fazer presidentes? Olha, eu sou sempre pelo pluralismo absoluto em todos os campos, no campo da política, no campo das artes, no campo da imprensa e dos meios de comunicação. Eu tenho muita preocupação com relação à concentração dos meios de comunicação. Nesse aspecto, me lembro que Mao Tse-tung, na Revolução Cultural, ele lançou um repto, enfim, ele lançou uma boutade, como diriam os franceses, deixar e desabrochar 1000 flores. Então é importante que também nesse campo da cultura, da comunicação, existam várias opiniões. E realmente, não estou afirmando isto, se os meios de comunicação atingirem um grau de concentração muito elevado, eu acredito que há possibilidade de influência. Haverá uma tendência mesmo, haverá né? Uma tendência, sem dúvida nenhuma. Nós tivemos alguns episódios recentes na história do Brasil e que determinados meios de comunicação conseguiram efetivamente influir no resultado final das eleições. Ministro, uma regra vale mais que um princípio? Não, eu sou da escola
aliás, que agora vem sendo desenvolvida bastante, sobretudo nas academias, dentre outros estudiosos do tema, é o alemão Robert Alexy, que realmente diz, que ensina que os princípios valem mais que as regras, né? Porque os princípios são as colunas mestras de um ordenamento jurídico. Estamos falando com um professor. E no caso particular nosso, que atuamos na área do direito constitucional, os princípios são as colunas que dão sustentação à Constituição, à Carta Magna. Então, todo o restante, quer dizer, o conjunto de regras deve se subsumir, de certa maneira, aos princípios. E o senhor acredita que os princípios mudem com o passar dos séculos? Não, eu vejo o seguinte, eu acho que há um processo cumulativo na história, pelo menos do mundo ocidental, na história do direito, e nós aqui praticamos o direito que é praticado no mundo ocidental, não o direito islâmico, não o direito asiático, e há um processo cumulativo em que vai se criando ao longo do processo histórico, do devir histórico, novos princípios, né? Princípios que se somam aos princípios anteriores. Então, os princípios do direito romano vão sendo acrescidos a outros princípios, né, importantes. A história continua, né? A história continua. Ministro, no direito, o que são casos fáceis e casos difíceis? Se é que é possível explicar. Olha, eu quero dizer que cada caso é um caso, às vezes o caso, e há até um folclore nos meios forenses, às vezes o processo fininho é o que mais dificuldades apresenta do que aqueles com vários volumes. Eu, pessoalmente, ainda agora estava dizendo para os meus assessores que estavam aqui dentro, para mim, apesar de eu ter passado 7 anos no Tribunal de Alçada Criminal, para mim os processos mais difíceis são os processos criminais. E cada ministro leva, em média, de 3 a 4 habeas corpus para a turma, a sessão da primeira ou segunda turma, que ocorre às terças-feiras. Porque nós aqui lidamos, em última instância, com a liberdade do ser humano. Sim. Quer dizer, aqui, quando se é juiz das instâncias inferiores, nós tomamos decisões e pensamos, bom, alguém, se eu estiver errado, vai corrigir, sim, mas aqui não tem jeito. Aqui, se nós errarmos, ninguém corrige. É a última chance, não é? É a última chance do indivíduo. Então, eu acho que mesmo o caso mais simples do réu, digamos assim, do marginal, do criminoso, mais, vou usar uma expressão menos nobre, um pé de chinelo, um batedor de carteira, é tão importante quanto um caso macroeconômico, no meu ponto de vista. Ministro, por falar de casos fáceis e casos difíceis, me chamou a atenção aqui que o senhor, que permanece no seu gabinete aqui, uma placa escrita Juiz Lewandowski. Isto. Então, essa placa, Juiz Ricardo Lewandowski, meu nome regimental também aqui é Ricardo Lewandowski. Assim Sim. como no Exército e nas Forças Armadas, no Judiciário nós precisamos adotar um nome regimental para facilitar a identificação dos acordos e tal. Então, meu nome regimental é Ricardo Lewandowski. Essa plaquinha estava na porta do meu gabinete no Tribunal de Alçada Criminal. E eu me considero, antes de ser ministro, eu me considero um juiz. E, aliás, eu defendi essa tese quando era vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, numa das várias revisões constitucionais e reformas constitucionais que nós tivemos, que na magistratura todos deveriam chamar-se juízes. Juiz de primeiro grau, juiz dos tribunais de alçada, que hoje não existem mais, juiz dos tribunais de justiça, dos tribunais federais de recurso, do Tribunal Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Não há demérito nenhum. Nos Estados Unidos é assim. Judge, né? Às vezes justice, mas judge do tribunal Sim. tal ou qual. Eu não teria nem o menor problema de ser chamado juiz e gostaria, me orgulharia muito de ser chamado juiz do Supremo Tribunal Federal. De onde surgiu, de onde nasceu essa iniciativa? Porque isso é uma iniciativa de dentro, não é? Pois é, eu acho que o ofício de julgar é um dos mais nobres e um dos mais difíceis, realmente. É preciso ser muito vocacionado, muito vocacionado. Por isso que, não raro, nós temos grandes perdas de magistrados no auge da carreira que vão embora, não se adaptam. Eu mesmo comecei minha carreira como advogado, de repente me vi chamado por uma questão de vocação para a carreira da magistratura. Eu ingressei pelo 5º Constitucional, mas me dei
perfeitamente bem, me sinto adaptado, me considero, antes de mais nada, um juiz. Um juiz. Maravilha, ministro. Maravilha. Bem, nós vamos parar alguns instantes para um pequeno intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Bem, de volta com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Ministro, eu não esqueci ainda a questão dos casos fáceis e casos difíceis. Mas eu queria arriscar mais uma perguntinha com relação a isso. Quando podemos dizer que alguém quebrou o ovo do lado errado? Essa é uma pergunta interessante. Se é que eu entendi, eu vou dizer o seguinte. Em primeiro lugar, em direito não há certo ou errado. Não é como na matemática, na física, em que há o certo e o errado. Aqui, o certo é aquele que tem melhores argumentos a defender uma determinada posição. Então, nem sempre pode-se dizer sim ou não com absoluta clareza ou com absoluta certeza. Mas existe uma expressão em latim. É chato falar em latim num programa que tem uma audiência tão ampla assim. Mas esta expressão é o seguinte, é a communis opinio doctorum, ou seja, os doutores, os sábios, têm uma opinião comum em torno de um determinado assunto. Então, se aqueles que pensaram muito sobre um determinado assunto têm uma opinião comum, então eles vão dizer, não, o lado do ovo certo é este. Da mesma maneira, as súmulas dos tribunais. A súmula, o que é uma súmula? Súmula é a somatória das decisões num determinado sentido. Sim. Nem sempre as opiniões são unânimes, existem os votos discordantes. Aqueles que acham que o lado do ovo certo é o lado oposto do lado que a maioria acha que é o correto. Sim. Mas é por isso que tem as súmulas, e nós falamos das súmulas vinculantes, que vão dizer, não, a opinião majoritária que se cristalizou ao longo do tempo, ou ao longo dos tempos, num determinado tribunal, ou num determinado colegiado, vai dizer qual é o lado certo do ovo. E talvez por isso o ovo seja absolutamente igual sob todos os aspectos. Pois é. Muito bem, ministro. Mais uma dúvida. Até que ponto, nos julgamentos que envolvem a livre convicção do juiz, os fatores como, por exemplo, idade, história, formação intelectual, não acabam por influenciar naquelas decisões que, sobretudo, precisam ser técnicas? Pois é, olha, eu quero dizer o seguinte, na minha vida profissional de juiz, e agora são quase 16 anos como juiz, eu toda vez, e raramente fiz isso, me deixei levar pelo emocional, eu me dei mal. Eu acho que o juiz tem que julgar o mais possível tecnicamente. É claro que a experiência, o estudo, a meditação tem uma influência importante. Por isso que é importante, por exemplo, que os juízes cheguem às cortes superiores com uma determinada idade. Então, a nossa Constituição sabiamente estabelece que a idade mínima para ser ministro de uma corte superior é 35 anos. Isso significa que já há uma certa experiência, não é? A pessoa chega aqui com uma certa bagagem. Então, isso ajuda, mas todos nós aqui, e o juiz é treinado para isso, para decidir tecnicamente, deixar o mais possível as emoções de lado. Ministro, vamos viajar um pouco agora. No seu tempo de acadêmico, que virtudes mais lhe fascinavam os seus professores? Olha, o que mais me fascina é realmente a cultura geral, mais do que a cultura técnica, a cultura humanística. Sim. Então, eu tive 2 exemplos muito importantes que me influenciaram bastante. Eu fui aluno do grande professor Miguel Reale na pós-graduação, fiz 2 semestres de filosofia do direito. O professor Miguel Reale era uma pessoa que entrava em classe, não consultava nenhuma nota, nenhuma anotação e falava sobre todos os assuntos de uma maneira tão abrangente, tão vertical, que impressionava todo mundo. Fácil, uma facilidade, e realmente era uma pessoa de uma cultura humanística absolutamente universal. Outra pessoa que admiro muito, e eu tive a honra de sucedê-lo na cátedra, é o professor Dalmo de Abreu Dalari. Também é uma pessoa de uma cultura humanística extraordinária, um homem que vive aquilo que ele prega, e eu tive também a satisfação, a honra, o prazer de acompanhá-lo muitas vezes em viagens ao exterior.
É uma pessoa que ele sai, inclusive, daquela área eminentemente técnica do direito. Sim, sim. Eu me lembro de uma passagem em que fomos para Nova York, eu e o professor Dalmo. Eu era um jovem professor assistente na Faculdade de Direito da USP, mas no intervalo de umas conferências, de umas reuniões que tivemos com os ministros, com os professores da Universidade de Nova York, nós tínhamos um convênio de intercâmbio com essa universidade, o professor Dalmo falou, vamos até o Metropolitan, o Museu Metropolitan. E acompanhei o professor Dalmo. O professor Dalmo tem uma cultura artística, parava diante dos quadros de artistas, comentando detalhes e conhecendo datas. Fascinante. É uma pessoa fascinante. Então, isso é que eu admiro nos professores. O professor tem que ir além da técnica, tem que mostrar uma cultura geral. Ministro, qual o fator externo que mais incomoda o magistrado quando precisa proferir uma sentença? Hoje eu penso o seguinte, claro que o magistrado tem que ter uma couraça e os magistrados brasileiros não se deixam influenciar, mas não, a verdade é que a mídia hoje, ao contrário do que acontecia no passado recente, ela se envolve ativamente nas discussões jurídicas. Isso, pelo menos ao que me lembro, alguns anos atrás não ocorria. E realmente, como o magistrado hoje está exposto à mídia, Sim. ele fica, num certo sentido, não direi influenciado, mas ele deve levar em consideração também um pouco a opinião da mídia, que reflete, digamos público, assim, né? reflete um pouco o que a sociedade pensa com relação às questões. O juiz não pode viver numa torre de marfim. Ele não vai decidir em conformidade com a opinião pública ou com a mídia, com a imprensa, com os meios de comunicação, mas ele tem que levar isso em consideração como um dado histórico, porque a interpretação da norma jurídica, ela varia também em função do momento histórico. Sim. Ministro, um mapa do mundo sem utopia nem vale a pena olhar. O senhor concorda? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é preciso ter uma utopia, ou várias utopias. E tocando nesse assunto, uma das questões que mais me preocupa hoje é a sobrevivência da humanidade, tendo em vista realmente o meio ambiente que está se degradando de forma tão rápida e tão acentuadamente. Eu acho que este é um problema que preocupa tanto a humanidade, o que deveria preocupar, muito mais até do que as guerras regionais ou rearmamento nuclear. Então, uma das utopias que se deve manter e que é absolutamente essencial para a própria sobrevivência do ser humano no planeta Terra é a utopia de um planeta onde se possa viver rigidamente ou em harmonia com o meio ambiente. Ou seja, a esperança chega perto da utopia, né? Hoje em dia. Sem dúvida nenhuma. Ministro, há que separar ética de moral? Bom, é complicado isso. Eu acho que as coisas se complementam. Eu acho que sem ética e sem moral não se pode nem cogitar do direito propriamente dito, não é? O professor Miguel Reale retoma novamente a lembrança dessa figura extraordinária que nos deixou recentemente e, enfim, deixou uma lacuna quase que insubstituível na ciência jurídica nacional e até internacional. Ele dizia o seguinte, que o direito, a norma jurídica, e depois ele avançou um pouquinho, ele passou a falar em modelo jurídico, tem sempre 3 dimensões. A norma propriamente dita, o aspecto formal, quer dizer, o aspecto fático, por isso que eu disse que é importante levar em consideração a opinião pública, o momento histórico, e o aspecto axiológico, que é o aspecto moral e o aspecto ético. Né? Então, nós, julgadores, temos que levar em conta esses aspectos todos. Ministro Lewandowski, se somos livres para amar, por que não podemos ser livres para odiar? Porque odiar é um sentimento negativo. E, como dizem os orientais, o meio ambiente é muito influenciado pelos nossos sentimentos. Então, se nós odiamos, nós perturbamos o meio ambiente harmônico. Ao contrário de amar. Quando nós amamos, nós propiciamos uma harmonia. Iluminamos. Ministro, utilitarismo é poder? Saber os caminhos corretos é poder. Utilitarismo pelo utilitarismo, hedonismo, pragmatismo excessivo, eu acho que não é poder, é fraqueza. Ministro, o que sobra, na sua opinião, de cada século? Bom, de cada século, há séculos e séculos, na verdade, mas eu acho que é o avanço da humanidade, o progresso da humanidade no aperfeiçoamento dos direitos fundamentais.
E é por isso que se diz, inclusive, que existem várias gerações de direitos fundamentais. Uma primeira geração que veio na luta contra o absolutismo, o direito à vida, à liberdade, à propriedade. Depois uma segunda geração no século XIX, quando houve as lutas operárias, não é? O conflito entre capital e trabalho, os direitos sociais, econômicos e culturais. E agora os direitos de solidariedade ou fraternidade do século XX, sobretudo o direito ao meio ambiente. É isso que sobra, os avanços nos direitos fundamentais. No meu modo de entender. Ministro, como o senhor lida com arrependimento? Quando me arrependo, eu procuro corrigir imediatamente os meus atos que eu considero errôneos. Mas isso fica ou o senhor logo esquece? Não, eu peço desculpas sempre que posso e procuro esquecer. Eu não posso viver o passado, tem que viver sempre o futuro, o presente e o futuro. Bola para frente. Bola para frente. Não podemos viver de reminiscências, Ministro, negativas sobretudo. Sim. Ministro, agora falando de algo que certamente o senhor nunca se arrependerá na vida, eu há poucos dias atrás tive a oportunidade de conhecer a sua esposa, sua mulher, Yara, um encanto de pessoa. Então eu pergunto, uma pessoa encantadora, companheira, que é advogada também, tá certo? Como cala isso no seu dentro? A vida fica mais fácil? A vida fica mais bonita ao lado de uma pessoa mas assim? Sem dúvida nenhuma, ela fica muito mais bonita. A Yara é uma mulher inteligente, culta, leal, companheira, e ela contribuiu decisivamente para o progresso na minha carreira. E é muito importante realmente a gente conviver com alguém que a gente goste. Teus olhos são duas contas pequeninas, qual duas pedras preciosas que brilham mais que o luar. Nós somos casados há quase 28 anos. A luz dos teus olhos. Eu acho que a solidão é muito triste. Há quem defenda que somos todos espiões e que andamos por aí nutrindo pensamentos secretos e que nunca comunicamos sequer a quem mais amamos. O que o senhor acha disso, ministro? Eu acho que não. Eu acho que todos nós somos muito transparentes. Nós transmitimos no semblante aquilo que nós pensamos internamente, não é? Existe hoje até muitos estudos sobre linguagem corporal. Até quem transita muito, como nós todos transitamos pelos aeroportos, tem muitos livros de autoajuda, não é? Ou enfim, livros de divulgação pseudocientífica que estudam essa questão da linguagem corporal. Pela própria linguagem corporal, pelo modo como nós nos sentamos, cruzamos a perna, as mãos, dizem aqueles que estudam essa disciplina, nós revelamos o nosso íntimo. Quem somos, né? Quem somos. Ministro, agora, eu gostaria assim, de saber um detalhe, né, do seu íntimo, vamos dizer assim. Eu sei que desde a sua infância, o senhor tem assim, verdadeiro fascínio por torres. Torres. Fomos longe, né? Por torres. E que no seu sítio o senhor construiu uma torre imensa e que nessa torre o senhor instalou seu escritório. Seria seria o gótico chegando, essa proximidade com Deus, essa visão macro, essa ampla intelectualidade. Explica para nós por que isso. Eu tenho uma explicação interessante. Não é que eu tenha fascínio por torres, mas quando eu era adolescente, e ainda hoje eu tenho como hobby estudar filosofia. E eu gostava muito de Montaigne, os pensamentos de Montaigne, enfim, as meditações que ele fazia, eram umas meditações esparsas, mas uma coisa que me impressionou muito é que ele escrevia numa torre de um velho castelo, onde ele tinha uma biblioteca, onde ele se retirava para meditar. E eu ainda estou construindo uma casa de campo no interior de São Paulo, onde tive essa possibilidade de fazer uma torre onde instalei minha biblioteca. Mas, ministro, realmente a inspiração vem mais forte lá em cima? Eu acho que sim, eu acho que a gente está mais perto do céu, né? Do céu, né? Mais perto do Criador. Longe, enfim, das questões mundanas, terrenas, né? Tem um afastamento físico. É verdade. Por isso que o senhor é tão brilhante nos seus votos? Assim? Não sou brilhante, não. Eu trabalho muito, conto aí com gente que trabalha comigo e eu digo sempre que é um trabalho coletivo e o nosso principal cliente, para falar uma linguagem mercadológica, já dizia isso lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, é o jurisdicionado. E nossa mercadoria, se é que nós podemos... enfim, e não é uma desvalorização, é classificada dessa forma, tem que ser a melhor possível. Então, todos nós trabalhamos nesse sentido, um trabalho conjunto. Muito bem, ministro. A última pergunta, infelizmente, para encerrar nossa entrevista.
O maior desafio de um escritor ao escrever um romance é fugir do lugar comum. E o do magistrado, qual é? Olha, eu diria que é o contrário, é justamente entrar no trilho do lugar comum, porque o magistrado não pode